Olá, eu sou a Lúcia Almeida e estou chegando com mais um Vida em Sintonia, uma conversa por um mundo melhor. Nós acreditamos que de conversa em conversa, de reflexão em reflexão, a gente contribui para um mundo muito melhor, né? Para a gente viver com muito mais amor, com muito mais humanidade. E hoje nós vamos falar sobre um tema que também é extremamente importante e relevante para todos nós, todos os dias. Vamos falar de fé e de superação com Ricardo Santana. Olha só. Ele é missionário, teólogo, coordenador do grupo de oração Fonte da Misericórdia e formador de cura e libertação também da RCC e muito mais, né, Ricardo? Bem-vindo, que honra tê-lo aqui com a gente. Que a paz de Jesus esteja contigo, Lúcia, e com todos os ouvintes desse programa. Amém, bem-vindo. Obrigado. Falar de superação, de fé, é muito importante, né? Sim, e nós temos que ir lá no início, porque eu fiz uma trajetória, né, muito longa para chegar até aqui onde eu estou, né? Teve alguns percalços, inclusive a enfermidade que eu tive da Covid, mas que foi o momento mais forte de superação, mas eu tive outros momentos de superação. Começar da barriga da minha mãe. A minha mãe queria me abortar. Eu sou nascido em Salvador, na Bahia, e a minha mãe foi aqui a primeira turma de enfermagem do Hospital das Clínicas. Ela inaugurou o Hospital das Clínicas de Salvador. E lá no hospital, ela ia fazer o aborto, ninguém ia ficar sabendo. Ficava por lá mesmo e depois ninguém ficava sabendo. Mas ela contou para a amiga dela de enfermagem e que a amiga, pelo amor de Deus, Aurora, não faça isso. Não faça isso, é a coisa pior do mundo que pode acontecer. Se você não pode criar o filho, você me dê que eu vou criar. Ah, mas já tem 2 bocas lá para comer, mas uma boca vai passar fome e eu tenho que tirar. Não faça isso. E graças a Deus, esse anjo de Deus, a amiga dela chamada Edeusuíta, estava enviado lá na hora por certa, Deus mesmo. Enviada por Deus. Hoje consegue, né, ter essa visão? Hoje claro. eu consigo ter essa visão. Né? Enviada por Deus, me salvou de ter sido abortado pela minha mãe. Eis a primeira superação. Eis a primeira superação. A principal, talvez. Pois é, senão eu não estaria aqui, né? Mas aí, com 8 meses, não 8 anos, Lúcia, 8 meses de idade, a segunda superação. Eu apresentava um quadro clínico de convulsões. E uma dessas convulsões foi tão forte, aos 8 meses, que a minha mãe me levou para o médico correndo, chorando. Meu filho morreu, e jogou eu lá em cima da mesa do médico. Não, Aurora, senta aí, Aurora, não morreu não. E eu já estava roxo, mais do que a tua roupinha. Clinicamente eu estava morto, né? E sem respirar mais, e roxo. E o médico me desenrolou lá e ele, não sei se hoje alguém tiver coragem de fazer isso, uma criança de 8 meses de idade, ele aplicou na minha veia uma injeção de Gardenal. E eu voltei à vida. Nossa! E comecei a chorar. Aí minha mãe... Eis o sopro da vida de novo. Olha que a vida faz, o que Deus faz. A minha mãe que queria me matar, me abortar. Naquele momento... Estava desesperada porque eu estava morto. Já ali o Senhor já estava reparando. Lembra de Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro, 3 vezes para reparar aquele erro dele ter negado Jesus 3 vezes. E como o mundo das missões chegou até o Ricardo? Em que momento que o Ricardo encontra o mundo das missões? Como que foi esse processo, Ricardo? Puxa vida, eu fui seminarista também, lá na Arquidiocese de São Salvador da Bahia, mas não deu certo, eu fiquei só 1 ano lá, saí. Com quantos anos você foi? Eu já estava adulto, né? Eu fui com 26 anos para o seminário, né? 25 anos eu fui para o seminário. E 24 ou 25 anos, por aí. Aí eu fiquei 1 ano lá, eu já estava formado em administração de empresas e tudo, né? Não deu certo, aí eu fiquei meio desacorçoado. Fiquei meio desanimado. Já estava na renovação carismática, já pregava a palavra de Deus, já tinha passado pela pastoral de juventude também. Mas eu disse, vou dar uma parada. Fiz tudo certo. Chegou na hora, não vou ser padre. Então, eu me afastei de Deus e da igreja. Rolou uma frustração nesse momento. Exatamente. Depois de tanto, assim, tão animado que eu estava. Mas as pessoas Deus não desistiu de mim. E os irmãos da fé e o padre, diretor espiritual, o padre Maton, não desistiu de mim. Pelo amor de Deus, volta, você é um peixe fora d'água. Sem Deus você não é nada, sem a igreja você não é nada. Padre, calma, fica calma.
dá um tempo para Jesus aí, eu vou ficar no meu canto quieto. E me afastei. E caí no mundo. Mas a gente tem a semente de Deus, a semente do verbo de Deus, a palavra de Deus está aqui dentro. Ninguém pode roubar. Né? O inimigo pode querer confundir a gente um pouco, mas ele já está derrotado. Aí o que aconteceu? Eu disse, puxa, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Aí mudando de um emprego para outro, a aviação Itapemirim, né, que lá naquele tempo tinha a sede em Cachoeiro Itapemirim, levou 5 candidatos, inclusive eu, para fazer os testes lá, para escolher um gerente. E foi ali que eu comecei a ficar incomodado. Eu disse, puxa, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Eu preciso decidir minha vida. Aí eu disse, olha, eu não me dá uma passagem para Salvador, não me dá uma passagem para São Paulo. Vocês rodam para o Brasil inteiro? Eu vou para São Paulo. E em São Paulo eu liguei para uma freira, amiga minha, noviça, na cidade de São Roque. E ali eu disse, eu preciso resolver minha vida. Me ajude. Só que eu cheguei em São Paulo, Lúcia, como todo bom nordestino, com um bucho cheio de farinha e sem um tostão no bolso. Até consigo visualizar. E com a mala de roupa na mão. No terminal do Tietê. E naquele tempo não tinha Pix, não tinha nada disso, né? Visualizei exatamente, dentro daquela rodoviária enorme, aquele monte de gente de vai e vem. E não tinha celular, eu estava no telefone público ligando para São Roque com aquelas fichas, né? E disse, irmã Normalene, eu preciso da sua ajuda, eu preciso ir para São Roque para decidir minha vida. Aí eu vou mandar o dinheiro pelo banco. Aí tinha que mandar a transferência, aí você tinha que ir numa agência, não tinha caixa eletrônica naquele tempo, nem nada. Aí consegui pegar o dinheiro, paguei a passagem e cheguei em São Roque. E lá em São Roque eu disse, eu preciso decidir minha vida. Aí ela me apresentou o pessoal da Renovação Carismática, eu disse, ótimo, vamos fazer uma semana aqui de preparação para o Natal? É dezembro? Vamos fazer. A igreja, Lúcia, lotou. Gente saindo na rua. De tanta gente nas pregações, de segunda a sexta. Na segunda eu disse, eu preciso decidir minha vida, eu preciso da oração de vocês. Jesus está me incomodando aqui. Eu fui seminarista, não deu certo, eu saí do seminário, eu estou aí jogado nas Mas não nas me traças, achei lá né? do outro lado também. O mundo não me satisfaz, eu quero outra coisa, e vamos lá. Segunda a sexta. Na quinta-feira, né, cuidado para não assustar os nossos ouvintes, né? Mas na quinta-feira à noite, de madrugada, uns estão assistindo, outros estão ouvindo só. Na quinta-feira de madrugada, porque eu fui para o convento das irmãs, que era um sítio. Como eu não podia ficar no convento porque eu não sou padre nem bispo, aí elas limparam a casa no terreno lá, a casa que estava abandonada, colocaram um colchão de capim lá, e eu fiquei lá no meio, essas irmãs. e fiquei lá no meio do mato, sozinho. E uma quinta-feira de madrugada, lá por 3h30 da manhã, eu acordei gritando, tendo um pesadelo, senti muitos demônios no meu quarto. Um ataque assim horrível do mal e do maligno. E eu ajoelhei no pé da cama e comecei a orar e comecei a me arrepiar, e de repente fez um grande silêncio, e Jesus falou uma palavra só, uma frase só, uma vez só. Larga tudo e segue-me. Meu Deus. E eu estou aqui há 34 anos como missionário. Que disciplinado você, que filho fiel. Sério, que foi Não assim. olhei mais para trás. Nós fomos criados, apesar de ter 3 homens, né? Robson, que já faleceu, Roberval, que morava com a minha mãe, e eu, né? Os 3 homens, nós fomos criados na barra da saia da mãe, sem sair de casa, sem viajar com ninguém. Não vai viajar com família nenhuma, só viaja com a gente. E de repente eu me vi 1 ano e meio sem voltar para casa. A saudade batia, mas doía no coração. E 1 ano e meio depois eu voltei. E a minha mãe e meu pai não entenderam nada. Depois de formado, o único filho que formou, fica louco, peregrino, mendigo, sai andarilho. Queriam me internar no hospício. Capaz, de verdade? Sim, queriam me levar para o psiquiatra para me internar, porque achavam que eu estudei demais e fiquei louco. Como assim vai largar tudo e vai seguir Jesus? Aí a minha mãe, meu filho, você está desgostoso da vida? Eu disse, não, mãe, agora Pelo contrário, eu me achei. Agora que eu estou sentindo o gosto da vida. Ah, mas você veio para ficar. Eu digo, não, eu vou ficar 30 dias de férias como todo bom trabalhador, vou pegar a minha malinha e vou continuar a missão. Ah, você ficou louco mesmo. E desde Foi então... muito difícil, porque quando eu ia de férias em Salvador, toda a família, pai, mãe, tio, tia, primo, prima, avó, todo mundo se reunia para me malhar, para me criticar, para me amaldiçoar, para falar mal, para fazer piada suja. Ei, Padreco, já casou com as freiras e tal. É o mínimo que eu posso falar aqui nesse horário, né? Sério? Mas eram palavrões que eles falavam, e coisas feias. No fundo, queriam que você desistisse e voltasse para casa. E desistisse, né? Uma obra meio que do inimigo
usando aqueles que eu amo para tentar me tirar do caminho do Senhor. E eu firme ali, né? E passei por essa aprovação Foi uma também. Convicção, foi convicção, né, Ricardo? Total, assim. Não, o chamado, Lúcia, a voz do Senhor, porque eu ouço a voz de Deus, cada um ouve de um jeito, no coração, na mente, no ouvido, né, no espírito. Eu ouço como você está falando comigo, eu ouço uma voz humana. A voz de Jesus, larga tudo e segue-me, com tanta autoridade, porque ele estava dando uma ordem. Mas também com tanta doçura da voz dele. Firmeza. Tanta firmeza. Você não consegue dizer não. Você se apaixona. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. É isso. E aí você vive desde então? Desde então. Aí o que aconteceu? Missionário. Na quinta-feira eu tive aquele ataque do maligno e a resposta do Senhor. Na sexta-feira eu cheguei e disse, olha, obrigado pelas orações, eu já tenho a resposta do Senhor. Jesus disse-me, larga tudo e segue-me. Como eu vou viver, comer, vestir, como é que vai morar? Ser isso? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai prover tudo. A partir de hoje eu não trabalho mais para o mundo, eu só trabalho para Jesus. Aquela igreja veio abaixo. Aquele povo chorava, gritava, aplaudia. Você falou isso em público. Em público, na igreja, lotada, igreja lotada. Terminou a pregação, a última pregação que era sexta-feira, para preparação para o Natal, eles vieram me abraçar. A irmã tinha me dado um paletó surrado, de lavrador, desbotado e curto, que eu sou grandão, e estava frio em São Paulo, apesar de ser dezembro. E eu estava com aquele paletó lá surrado e Jesus dizendo, é para quebrar seu orgulho. A partir de hoje você vai viver do que eu prover. Que eu gostava sempre de comprar minha roupa, aquela coisa toda, eu trabalhava, eu podia e tal. E eu vestia um paletó surrado. Ali meu orgulho foi por terra. E todos saíram dos bancos para me abraçar e colocar dinheiro no meu bolso. E você consegue descrever a paz deste momento que você sentia? Totalmente, totalmente. Nossa, um arrebatamento em espírito, né? Eles colocaram o dinheiro no meu bolso para eu começar a missão. E começou a cair no chão, eu digo, minha gente, chama a segurança aí que está caindo dinheiro aqui. E no dia seguinte eu fui no banco lá e abri uma conta para começar a missão, do zero. Que coisa linda, Ricardo. Né? E aí, outra superação foi o cordão umbilical, que eu sou o caçula da mamãe. Romper esse cordão umbilical da minha família. Mas quando você fala isso, é lindo também, porque você já traz o perdão que você deu a ela em relação a ela querer te abortar. Sim, né? Porque você fala com tanto amor, com tanta gratidão, já, né, nesse tempo que ficou tudo muito bem resolvido. Nunca meus pais me levaram à igreja. Nunca. Eu não tenho lembrança, nem criança, nem adolescente, nem adulto, eles pegarem, vamos na missa. Nem batizado, casamento, sétimo dia, nada. Eu nunca fui na igreja com eles. E aí você consegue hoje ter esse olhar e nos dizer que quando Deus quer, Ele faz, independente das circunstâncias, das pessoas? Sim, Ele me tirou do meio de uma bagunça. Era samba, era religiões misturadas, meu pai era maçom, minha mãe não era nada, meu irmão era tudo. E dali o Senhor disse, não, eu te escolhi para ser profeta das nações. E me tirou do meio de tudo isso. Chamado é isso? É quando a gente ouve a voz de Deus? Vocare, isso. Vocare é vocação. Vocação é chamado. É chamado. E é um chamado que você não tem como dizer não. Está faltando a gente entender esse chamado de Deus e talvez, né, tantas pessoas estejam infelizes e vivendo uma vida de qualquer jeito porque ainda não ouviram a voz de Deus? Ouviram e fingiram que não ouviram. Alguns ouviram, não entenderam. Outros ouviram e fingiram que não viram. Por quê? Bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Vende teus bens, dá tudo aos pobres e segue-me. Ele fingiu que não ouviu, foi embora. Tem gente fazendo isso, ouvindo a Deus e fingindo que não ouviu. Tem gente que ouve, mas não entende. E, infelizmente, tem gente que ouve e não tem coragem de fazer o que eu fiz. Mas Deus não desiste dessa pessoa. Não porque Deus continua chamando e Deus dá sempre uma outra oportunidade, Lúcia. Ele nunca dá uma oportunidade só. Durante toda a nossa vida, Deus abre um leque de oportunidades. E Ele vai mandando recados, Ricardo, por meio de pessoas, de sinais. Ele manda sinais, né? Isso é bom. Essa pergunta sua é boa. Existem dois tipos de discernimento. O discernimento instantâneo, sabe? Aquilo que você, puxa, Jesus me mostrou para fazer isso. Acabou. Esse é o discernimento
Larga tudo e Essa segue-me. certeza que você teve. Larga tudo e tem discernimento, você que está nos ouvindo agora, que às vezes está preocupado, aí está confuso, está em dúvida, tem discernimento que são peças do quebra-cabeça que você tem que montar para saber qual é a vontade de Deus na sua vida. Né? Poxa, Deus facilita, né? Manda uma peça de uma vez. Não, peraí, como assim? Como assim? Deixa eu explicar. Peças do quebra-cabeça. Os fatos da sua vida que estão acontecendo, que aconteceram no passado e que estão acontecendo agora. As pessoas que estão falando com você, o padre na homilia, a palavra de Deus que você leu, né? Aquele programa no rádio que você ouviu, a experiência de Deus do padre Reginaldo. Deus vai falando e você vai montando as peças do quebra-cabeça. Quando você vê, opa... Ficou claro. Ficou claro, já sei o que Deus quer de mim. E pronto, vai, siga. Agora, uma coisa que eu tenho para mim é Abraão. Abraão, lá no livro do Gênesis, é muito claro, capítulo 22, se não me falha a memória. Abraão, toma teu filho único, a pupila dos seus olhos, o amor da tua vida e oferece-me em sacrifício. O que é que Abraão fez? Ô Senhor, deixa um pouquinho mais... Esperei 100 anos para ter um filho, o Senhor vai me tirar o filho? Um mês, um ano. Ele não negociou com Deus. Ele obedeceu. No dia seguinte, cedo, ele pegou o jumento, a faca, o fogo, a lenha, o servo e foi oferecer o filho em sacrifício. Nós demoramos muito para obedecer a Deus. Nós demoramos muito para fazer a vontade ficamos negociando, porque com medo de sofrer bobagem. É melhor, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, é melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Você acha, Lúcia, que em 34 anos de missão eu sofri pouco? Mais do que Malavelha no terminal do Tietê. É porque é missionário, não tem esposa, não tem filhos, é uma vida... Totalmente entregue ao Senhor, a missão. Vivendo para a missão e vivendo da missão, porque eu vivo só de doações, desde o paletó surrado até hoje, as roupas que eu ganho, dinheiro, passagem, hospedagem, alimentação, tudo é doação. 100% eu vivo de doações. Né? Então, presta bem atenção, eu sofri, mas é melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Certo? Nós não temos que ter medo do sofrimento. E eu digo uma coisa forte. Quando você toma decisão em Deus... A consequência da tua decisão, né, seja ela de sofrimento, de dor, disso, daquilo, de perseguição, a gente sofre perseguição, eu sofri perseguição dentro da própria igreja, né? As consequências da sua decisão em Deus recaem sobre a cruz de Jesus. Agora, como você toma a decisão por você mesmo, todas as consequências recaem sobre você e você não aguenta. E aí vem as doenças e tudo isso que a gente não dá conta. Vem a depressão, vem pensamento de desistir até de se matar, de suicídio e por aí vai. Então a decisão que eu tomei, as consequências foram assumidas pelo Senhor na cruz. Para a gente ter essa clareza, para a gente ir entendendo esses sinais, né, essas mensagens de Deus, Ricardo... O que fazer? Estar em oração o tempo todo, mas para gente que não tem o hábito de estar em Deus e com Deus o tempo todo, como é que faz isso? E orai. Vigiai e orai. E tem pessoas que confundem. São dois verbos totalmente diferentes. E um dia eu vi um pregador, não sei se era católico ou evangélico, falando a maior vigilância é a oração do Pai Nosso. Não fala bobagem, meu irmão, pelo amor de Deus. Pai Nosso é oração. O Pai Nosso é oração. Vigilância é uma coisa. São duas palavras diferentes. Vigiai e orai. Pai Nosso é oração. Tem gente que reza muito e vigia pouco. Tem gente que vigia muito e reza pouco. O que é vigiar? Eu tenho que vigiar na minha visão espiritual. Primeiro vigiar a minha conduta. E depois vigiar o que está acontecendo ao meu redor. Eu brinco sempre que eu tenho o dom dos 10 segundos, Lúcia. Eu chego em qualquer ambiente, 10 segundos eu sei o que tem no ambiente. Tanto fisicamente como espiritualmente. Isso é bom e é ruim, né? Porque já consegue fazer o check-up ali de Sim, o raio-x. Eu faço uma leitura de 10 segundos. Nossa, mas você já viu isso aqui? Já enxerguei isso aqui. Mas não deu tempo da gente sentar aqui no restaurante, mas eu já vi. Ricardo, entendeu? E aí, né, eu tô aqui impressionada, assim, como a gente precisa se alimentar de Deus, né, o tempo todo. Isso aqui é um alimento, né? Sim, com certeza. Uma conversa assim. Uhum. Quando a gente ouve, quando a gente fala, é um alimento. Com certeza. O vigiai tá dentro. Sim. O vigiai é você estar atento aos sinais da tua vida
e do ambiente onde você está. Porque Deus fala através dos fatos mais simples do nosso cotidiano. Eu estava na rua, certa, na hora certa, quando eu encontrei essa minha irmã em Cristo, que eu não via há, acho que mais de 5 anos que eu não via essa filha de Deus, e de repente ela chegou, ai, será que não foi Deus que mandou você para ir no hospital rezar pela minha cunhada? Foi. Você sabe que Foi. Eu estava vindo para cá. Eu estava vindo para cá para a missa aqui no santuário meio-dia. Aí, o que é que eu tenho que ser rápido no discernimento. O que é que eu faço? Eu vou para a missa meio-dia, fico aqui, eu atendo esta pessoa que está precisando de oração. O que é que Jesus faria no meu lugar? Primeiro lá, fazer a oração na menina que está. Vou primeiro buscar o meu interesse, né? Vou primeiro buscar o interesse do irmão. Quem ama, dá a vida pelo irmão. Eu digo, com certeza eu vou com você no hospital. E fui lá na UTI. Ricardo, você falando de sinais, eu acabei de me lembrar aqui de um episódio que eu vivi. E impressionante, assim, né? De ouvir a voz de Deus. Eu fui a uma missa às 7 da manhã, porque eu iria participar de um evento que seria na sequência da missa. Minha irmã é ministra de Eucaristia com o meu cunhado na minha paróquia. E eles me convidaram para fazer alguma coisa num evento que ia acontecer após a missa. Uhum. Mas era uma manhã que eu estava com muita dor. Com muita dor. E eu estava fazendo um tratamento de infecção urinária. E eu estava naquela missa muito mal. E eu falava, Senhor, eu fico depois no evento ou vou para o médico? Mas eu não quero ir para o médico bobinha, tipo... Sim. Eu ainda estava no antibiótico, tipo, de tempo ao tempo. Mas se não for, se eu realmente precisar ir, né? Se for a hora de eu ir de novo. E eu estava naquela angústia. Quando terminou a missa, nós fomos para o salão paroquial que começaria o evento. E o nosso pároco fez a abertura e fez a oração ali inicial. E do nada, ele falou assim, olha... Deus faz o milagre para quem faz o movimento. Então, não adianta você ter dor e não ir ao médico. Oi? Eu saí correndo e fui para o médico porque eu entendi que era Deus me dando a resposta. Outro episódio interessante foi que me chamaram para rezar para uma pessoa na UTI do hospital, Nossa Senhora das Graças, um dia. Mas eu estava tão mal, disse, Senhor, eu estou precisando que alguém reze por mim. Que eu vou condição de rezar pelos outros. O que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer lá, Senhor? Eu vou pedir uma maca para mim e ficar na UTI. Que eu tô tão ruim aqui que eu não estou sabendo nem quem eu sou. Aí eu disse, mas eu tenho que ir, né? A pessoa tá pior do que eu. Se ela tá na UTI é porque tá pior do que eu. Então eu vou. Aí fui me arrastando. Cheguei na UTI do hospital. Começou a me revigorar as forças. E eu comecei a orar pelaquela pessoa. Terminei de orar por ela, eu chamei a pessoa responsável pela UTI. Eu posso orar pelos outros pacientes? Pode. Eu não orei por um, orei por 8 pacientes na UTI. Quando eu saí de lá, eu digo, nossa, cadê o mal-estar? Cadê o cansaço? Nem precisei da maca. Eu não precisei ficar internado na UTI. É dando o que se recebe. Eu dei, eu recebi. E saí de lá feliz, aliviado e curado e libertado mais do que os pacientes lá. Por falar em UTI, por falar em pacientes, vamos falar da sua outra história de superação, porque senão nosso tempo vai acabar e você não vai compartilhar com a gente essa história que é divina também, né? E hoje eu estive no Hospital Marcelino Champagnat, onde eu fiquei internado. Hoje eu fui rezar para uma pessoa na UTI, onde eu estive internado. Então, 2021, fevereiro de 2021, auge da pandemia. Eu comecei a ficar ruim, procurei o hospital, mandaram fazer o exame para ver se eu tinha Covid. Mas até eu fazer o exame e sair o resultado, eu piorei bem. E quando eu cheguei... Porque a Covid tinha isso, né? Antes, ali no comecinho, era rápido. Rápido demais. E quando dia 24, que eu fiz a consulta e fui fazer o exame, dia 28, eu voltei para o hospital já muito grave. Muito grave. 28 de fevereiro de 2021. Aí, 3 dias depois, 3 de março, né, eles já estavam me levando para a UTI para me entubar. Né? Eu já estava sem comer, já estava fraco, alguns dias, já tinha tido muita febre, e eu estava não só com a Covid, mas também com a bactéria no pulmão. Nossa! Então, eu cheguei em estado gravíssimo e fui entubado. 11 dias, imagine você que está nos ouvindo nesse momento. 11 dias entubado e 11 dias totalmente consciente. Não sei se faltou medicação para uma sedação mais forte,
Não sei se foi coisa do encardido ou se foi permissão de Deus. Eu sei que eu fiquei 11 dias entubado, pronado, ou seja, de bruço, amarrado na maca e entubado. De bruço. De bruço e consciente. E como é que foi isso, Ricardo? Isso foi uma experiência fora do comum. Muito uma experiência que o pessoal fala, aquela EQM, experiência de quase morte. Porque eu tive a experiência do purgatório na UTI. E quem está no purgatório é porque morreu, né? E o purgatório é total ausência de Deus, um deserto pleno, seco, eu sozinho. Você viveu isso? Vivi, eu sozinho crucificado, naquele deserto. Eu, os meus pecados. Mas teve ainda outro elemento, outro personagem que apareceu, o demônio, apareceu na UTI. E falou comigo, você fez a gente sofrer, nós vamos fazer você sofrer. Por que que eu fiz os demônios sofrerem? Orando pela cura e libertação das pessoas. Acabando, porque 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. E quando você ora pela pessoa, a pessoa é curada e liberta, é destruída a obra do diabo. E você faz o diabo sofrer. Aí ele faz ele sofrer, porque ele perde a batalha. E ele apareceu para dizer isso, que ele ia fazer eu sofrer. E eu sofri. Sofri como você não possa imaginar. Além da doença. Além da doença. Além da doença, porque também tive alucinação. O inimigo fez todo aquele teatro de que eu tinha sido sequestrado e que eles iam me cortar para roubar meus órgãos e vender meus órgãos. Meu Deus! Você tem noção? Eu via a médica falando com o rapaz para pegar os instrumentos e fazer a cirurgia, tirar meus órgãos e vender meus órgãos, sem anestesia. Eu tive essa alucinação. Depois que eu saí, fui estubado também. Isso no meio? Porque se você ficou 11 Sim, dias, ali no meio desse período ali. Desses 11 dias. Mas eu não conseguia fazer outra coisa a não ser clamar a misericórdia do Senhor. O Senhor tirou o teu povo do Egito, a pé enxuto ele atravessou o deserto e chegou na terra prometida. Me tirar daqui, Jesus, é um pequeno milagre. O Senhor pode fazer isso. Não sei se eu tenho força para aguentar esperar a tua misericórdia, mas o Senhor pode. Prevaleceu a sua consciência Sim, em Deus. Em Deus. E eu rezava, Lúcia, o Salmo 26, versículo 13 e 14, o tempo inteiro que eu estava entubado. Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e ser forte. Fortifique-se o teu coração, espera no Senhor. Eu rezava para mim mesmo. Eu não vou morrer, eu vou ver os benefícios. Eu prometi, Senhor, que eu não morreria sem o sacramento da confissão e da unção dos enfermos. Está proibido dos padres entrar aqui. O Senhor sabe que então os padres não podem entrar. Eu não posso morrer, que eu não vou para o céu. Não vou para o céu, Senhor. Não permita que eu morra. Eu não tinha medo. Eu só pedi a Ele que não acontecesse eu estar daquela forma assim, despreparado, de forma inesperada. E clinicamente você continuava mal também? O médico chegou na madrugada e disse com todas as letras, juntou ali a equipe toda e disse, dessa noite ele não passa. Meu Deus. E já são 3 anos que eu estou passando. Porque o médico dos médicos é que tem a última palavra, é Jesus que tem a última palavra. Em todo respeito, a equipe médica se desdobrou, a equipe de enfermagem se desdobrou para salvar a gente. Fizeram mais do que era obrigação deles. Mas quem teve a última palavra foi Jesus. E você foi curado? Eu saí, eu fui estubado, né? E quando eu fui estubado, é como se eu estivesse nascendo. Eu digo, meu Deus do céu, onde que eu estou? Por onde que eu fui? Eu não estava nesse hospital. Cadê aquele povo do mal que ia me cortar, que ia me roubar meus órgãos, ia vender meus órgãos? Aí eu fiquei várias noites, depois que eu tiraram o tubo, várias noites sem dormir. Eu olhava para a janela da UTI, sol, noite. Dava um Rivotril, primeiro que beber água. Não conseguia dormir. Era para eu ter ficado louco. Desequilibrado totalmente. Porque entubado, grave, perdi 15 quilos. Olha o corpo. 15 quilos a menos desse corpo, eu fiquei pele e osso. Um farrapo humano de fralda em cima de uma cama. Não tinha força de levantar o garfo para comer sozinho. Tinha que dar comida na boca. Não parava em pé. Não andava mais. E hoje eu estou aqui. Domingo passado, fiz a corrida 10 quilômetros. A Nisei Run. Superação e fé. 10 quilômetros eu andei 1 hora e 22 Estamos falando minutos. disso. É sobre isso. E eu fiz também a outra corrida lá da Unimed também, 5 quilômetros, a corrida noturna. E estou aqui, mas o milagre aconteceu porque muita gente rezou.
Lu, você não tem noção, eu nunca vi. Milhares de pessoas pelo Brasil e fora do Brasil fizeram uma corrente de oração tão forte, era missa diária, era jejum, era cerca de Jericó, era madrugada dentro, o pessoal ficava sem dormir rezando. Foram no estacionamento do Hospital Marcelino Champagnat, fizeram um grupo de oração pedindo a Jesus misericórdia para que não me levasse. E toda a força da fé desse povo de Deus me trouxe de volta. Você atribui o milagre a estas orações. Sabe, o paralítico foi colocado diante de Jesus, o coitado estava acabado ali. Quem tinha fé foi quem carregou ele. Foi pela fé dos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo inteiro que rezaram por mim que eu estou aqui. Graças a Deus. E o milagre não foi só eu ter ressuscitado, porque eu morri e ressuscitei. Mas o milagre é que 3 anos depois da Covid, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nessa hora, eu não tenho sequela nenhuma. Por isso que eu estou correndo 10 quilômetros. Eu não tenho sequela nenhuma. Deus não faz nada pela metade, né, Ricardo? Sim. Teve gente que teve Covid leve, que nem entubado foi, que está cheio de sequela. Sim, sim. Eu fiquei em estado gravíssimo, sim. crítico, estado crônico, estado agudíssimo. E não tenho sequela nenhuma. 2 milagres. Eu nasci de novo e eu estou sem sequela da Covid, como se não tivesse tido nada. Ricardo, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e que estão perdendo a fé, né? Que estão entubados de alguma forma. Meu Deus, eu recebi pessoas depois que eu saí do hospital que queriam se matar. Eu digo, filho de Deus, eu lutando pela vida e você quer morrer? A vida é bela. Crucifica na cruz de Jesus teu sofrimento, né? Você não tem esperança, mas porque a gente confia em nós mesmos. Deixe de confiar em você, meu irmão, minha irmã, e confie no Senhor, porque a fé é você confiar. A fé não é só uma coisa abstrata, eu creio em Deus. Não, eu creio, eu confio e eu dependo, eu espero no Senhor. Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Eu não vou morrer para ver a glória do Senhor, aí é outro departamento. Né? Eu rezava dizendo, aqui ainda nessa terra, eu vou ver os benefícios do Senhor como eu estou vendo aqui há 3 anos depois. Eu confiava que o Senhor podia me tirar de lá. E eu espera no Senhor e ser forte. Fortifique-se o teu coração, espera no Senhor. Crer, confiar e depender do Senhor para resolver a nossa vida. Amém? Amém, gente. Pronto. Lindo demais. Eu brinco até fé em Deus e pé na tábua. E pé na tábua, né, Ricardo? Tem exatamente. E aí sua missão continua com muito mais sentido depois? Continuou com muito mais sentido depois disso? Não tenha dúvida. Eu sempre preguei, e muita gente me conhece, Brasil afora aí, que para Deus nada é impossível, que tudo é possível aquele que crê. Eu sempre dei testemunho do milagre dos outros. Agora eu tenho um milagre na minha vida para dar testemunho. Eu não estou falando do milagre da Dulce. Mas é isso que você pregava antes, daí você passou a acreditar neste momento. Não, eu não passei a acreditar. Eu passei a pregar com mais autoridade, com mais convicção. E dando um testemunho, não do outro, um testemunho, olha, o Deus do impossível agiu na minha vida. Ele fez o impossível na minha vida. Tudo é possível aquele que crê. Eu acreditei e aqui o impossível aconteceu na minha vida. Então, não é que eu pregava o milagre do outro e não acreditava. Eu acreditava, mas agora eu tive mais firmeza, mais convicção, mais autoridade, Lúcia. Eu digo no momento que você estava internado, quanto isso, a palavra que você pregou fez sentido na tua vida, né? Exatamente. E eu rezei por milhares de pessoas no Brasil todo. E Jesus fez com que milhares de pessoas rezassem por mim. Isso é uma bênção. Isso só pode ser divino, não é humano. Quantos UTIs eu entrei pelo Brasil afora? Quantos hospitais Nunca você imaginou um dia estar do outro lado, né? Nunca imaginei. Quanto isolamento, quanta pessoa com soro positivo, quanta pessoa com doenças contagiosas que eu entrei, tinha que colocar máscara, colocar avental, colocar luva, colocar tudo, gorro e tudo, para eu entrar lá para fazer oração. Quantas pessoas, milhares no Brasil todo. E milhares de pessoas se voltaram para Deus e pediram por mim. Isso eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus todo santo dia. Eu sempre agradeci. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Mas obrigado, Senhor, por mais um dia. E quando eu encontro as pessoas me veem, elas choram. Deixa eu tocar em você, você está vivo. Elas choram de emoção de ver o milagre na frente delas. Deus sabe das coisas, hein, Ricardo? Você que eu diga. Essa é a superação. Né? Mas a superação, eu digo sempre, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sozinho não consigo nada.
Eu, Ricardo Santana, sou um pobre, miserável pecador. Eu brincava aqui com a Lúcia antes de começar, mas eu vou te apresentar como? Me apresenta aí como um pobre, miserável pecador, tá bom? É isso que eu sou. Mas a força de Deus em mim, a graça de Deus em mim e através de mim, realiza prodígios e milagres. Eu recebi de Deus esse ministério, não é meu, né? E que causa muito ciúme, inveja e perseguição, muita. Nossa, eu fui muito perseguido pelo inimigo por causa do ministério de oração por cura e libertação. Mas a palavra convicção do começo... Não, convicção... te faz seguir em frente e não olhar do lado. Bater, cuspir, escarrar, arrancar a barba. Porque a questão, Lúcia, é não desviar o olhar de Jesus, o foco. Você acha que não apareceu na minha vida um monte de aventureiras e aventureiros? Apareceram. Até para casar comigo. Mas o foco, eu disse, filha de Deus, fica no teu canto quieto, tá bom? Porque o meu foco é a missão que Jesus... É Jesus e a missão que Ele me confiou. Mas você não vai casar, isso não me pertence. A pergunta, quem vai responder é Jesus. Você entendeu? Ah, mas eu queria que você trabalhasse. Não, eu não vou trabalhar para o mundo, porque eu prometi trabalhar só para Jesus. Mas você podia trabalhar para sustentar a sua vida e ser missionário no final de semana? Não, Jesus me chamou para ser missionário em tempo integral. Afasta de mim, Satanás. Que dificuldade das pessoas entenderem, né? Afasta-te de mim, Satanás, né? Ah, mas você podia ir para uma comunidade. A comunidade lá, eles provêm tudo, a comida, a roupa. Eu não saí de casa para ter vida fácil. Ainda pode casar, né? Ainda pode casar. Não que não possa. Eu não saí de Salvador para ter vida fácil. Eu saí para servir ao Senhor. E servir ao Senhor requer sacrifício e sofrimento. Quem ama, sofre. Então é por amor ao Senhor que eu estou aqui. Não vou entrar na comunidade só para eles me sustentarem. Eu recebo o que o Senhor me der. É roupa nova, é roupa usada, é alimento, é jejum que a gente faz porque não tem o que comer. Já passei frio, já passei fome, já dormi na rodoviária, já bati o carro e já fiquei doente com Covid. Quer mais? Não. Já tem muito testemunho vivo para contar, testemunho ocular. É isso aí. Ricardo, muito obrigada, viu? Que honra ter você com a gente. Quantas lições. Quero que você faça uma oração, né, para finalizar esse programa. Eu acho que vamos abençoar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Com certeza. Porque acho que Deus pede. Não tenha dúvida. Eu ia falar isso também, mas você já antecipou. Eu vou fazer oração com o Salmo 26, o salmo que eu rezava lá na UTI. Né? O Salmo 26, você que tem a Bíblia da editora Ave Maria, jubilosa esperança em Deus. O que é júbilo? É uma esperança alegre, não é aquela, ai, tomara que dê certo. Não, eu tenho a esperança que em Deus tudo eu posso. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida, de quem eu terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles meus adversários e inimigos que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Assim, no dia mau, ele me esconderá na sua tenda, ocultar-me-á no recôndito de seu tabernáculo, sobre um rochedo me erguerá. Mas desde agora, ele levanta a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, e oferecerei no tabernáculo sacrifícios de regozijo com cantos e louvores ao Senhor. Escutai, Senhor, a voz de minha oração. Tende piedade de mim e ouvi-me, fala-vos meu coração, minha face vos busca. A vossa face, ó Senhor, eu a procuro. Não escondais de mim vosso semblante, não afasteis com ira o vosso servo. Vós sois o meu amparo. Não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, Senhor, o vosso caminho. Por causa dos adversários, guiai-me pela senda reta. Não me abandoneis à mercê dos inimigos. Contra mim se ergueram violentos e falsos testemunhos. E os 2 versículos que eu rezava na UTI. Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor, meu irmão, minha irmã, e ser forte. Fortifique-se o teu coração, espera no Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu peço nesta hora que a mão ensanguentada de Jesus toque a tua vida, meu irmão, minha irmã. E que pelo sangue e pelas chagas de Jesus você seja curado, curada, libertado, libertada, levantado, levantada de todo abatimento, de toda opressão do mal e de toda depressão. Que você tenha confiança, esperança, fé, paciência na tribulação, perseverança na oração, e que pelo sangue e pelas chagas de Jesus nós sejamos todos mais que vencedores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que bom. Obrigado, Lúcia, por essa oportunidade. Sempre é uma alegria poder testemunhar a glória do Senhor. Amém. Vou lhe convidar mais vezes, porque é um programa necessário, né? Estou a gente precisa servir. da sua história, a gente precisa dos seus ensinamentos, da sua inspiração e dessa sua missão, né, Ricardo, que é tão grandiosa. Parabéns, viu? Amém. Obrigado. Querido ouvinte, vou ficando por aqui. Volto na semana que vem com mais um Vida em Sintonia. Fique com Deus.